Irmãos, boa noite. É um privilégio, novamente, estar aqui com vocês, estar participando mais uma vez dessa conferência. Realmente tem um tema maravilhoso, um tema muito especial, que muitas vezes é deixado de lado, pensando que é algo muito simples, algo muito tranquilo, né? Porque a gente vive sempre escutando sobre esse negócio de discípulo, discipulado, mas às vezes é nesses temas que acreditamos que são os mais fáceis, onde nós relaxamos mais. Então, tem sido um desafio, né, trazer essas mensagens, no sentido de realmente ser algo que possa ser aplicado direto, né, na vida de todos nós. E realmente é uma alegria poder sempre estar aqui contribuindo com as nossas igrejas, podendo estar realmente crescendo juntos. E antes, né, de adentrarmos mais a nossa temática, eu quero só lembrar que ontem nós colocamos aqui uma frase, que o discipulado nos chama a calcular o preço para estar ao lado de Jesus. E essa é a nossa perspectiva, é o que nós queremos continuar a adotar hoje, e para isso nós vamos orar. Nós vamos pedir que o Senhor nos ajude, nos guie nesse momento. Oremos. Senhor Santo Deus, nosso Pai querido, muito obrigado, ó Pai, por estar nesta noite aqui, podendo ter o privilégio, o prazer de trazer a Tua palavra, de poder estar junto com os meus irmãos, adorando o Teu nome, Te exaltando, glorificando quem Tu és. Senhor, me usa, apesar dos meus limites, apesar das minhas imperfeições, me use como instrumento nas Tuas mãos, para que possamos nos engajar mais na Tua obra, que cada um que está aqui possa de alguma forma ser edificado por meio do Teu Espírito. É o que nós te pedimos, Senhor. Nos ajuda, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, ontem nós falamos sobre a ideia de uma diferença entre seguidor e discípulo. Nós começamos a falar justamente a ideia de que existem seguidores, e seguidor é exatamente aquela pessoa que ela está ali andando fisicamente com Jesus. Talvez nós podemos fazer uma analogia, colocar nos dias de hoje uma comparação aqui, aquele que vem até uma igreja, aquele que participa de uma reunião cristã, mas está ali de longe, sem se envolver, sem se engajar, está ali fisicamente. É curioso, é um curioso. E nessa ideia, né, geralmente, quando a gente trabalha, né, com grandes, né, volumes, né, então a gente geralmente vai para o coletivo, e aí nós temos um cardume, né, de peixe, seguidores, né, trabalhando com o cristianismo, geralmente tem essa ideia do peixinho, né, um cardume aí, né, exatamente essa ideia de ser seguidor. O seguidor, ele está ali em bando, você não tem uma cara, o que aquela pessoa é, você não sabe identificar o que ela é. Mas o discípulo é diferente. O discípulo, ele anda de pertinho ao Senhor Jesus Cristo. Ele anda pertinho, ele sempre está ali, aproximado do Senhor Jesus Cristo. E isso faz toda a diferença, porque é o que nós estamos fazendo aqui. A ideia do discípulo é a ideia daquele que se engaja, daquele que está junto, daquele que anda muito próximo à cruz, que carrega a sua própria cruz, na perspectiva de quando você carrega a sua cruz, você não está pensando somente no sofrimento, você não está sofrendo por sofrer, mas você está doando a sua vida por algo muito mais nobre, por algo muito mais precioso, que é justamente a ideia de você servir totalmente, integralmente o Senhor Jesus Cristo. Só que é muito bonitinho, né, a gente dizer, olha, você precisa se engajar, você precisa ser um discípulo. É muito bom no papel você escutar isso, você ler, mas na prática tem muita dificuldade envolvida na questão do discipulado, porque esse processo do discipulado, ele é um processo custoso, é caro. Por isso que o nosso tema aqui, a nossa temática geral é o custo do discipulado. É caro, muito caro. E às vezes, nós temos que avaliar o nosso coração, perceber
quem nós somos, os nossos dilemas pessoais. E muitas vezes nós temos uma barreira entre ser um seguidor, estar no meio de uma multidão, e de você seguir Jesus bem de pertinho, se envolvendo, estando diretamente na obra, diretamente ali com o Senhor Jesus Cristo. Muitas vezes nós temos medo de se machucar. Tem muitas pessoas, não vou me envolver tanto, porque se envolve muitos relacionamentos, muitas coisas. Ou às vezes a pessoa começou num processo ali, ajudando em alguma coisa, por causa de um problema, ela, não vou me envolver, né? É muito difícil, tá? É complicado. E geralmente quando você fala com uma pessoa que está nesse processo de mudança de muitas igrejas e tal, ela diz, é complicado. Conheci uma vez um senhor que ele fez, inclusive, algumas coisas muito importantes, né, entre as igrejas e tudo, mas aí ele teve um problema grande na igreja dele, enfim, envolvendo pastor e tal. E aí ele saiu de uma igreja e estava pulando de igreja em igreja. E aí eu conversando com ele, né, sobre essa questão do cristianismo e tal, e tudo que eu perguntava para ele, né, sobre as coisas da igreja, é complicado. Não, isso aqui é complicado, é só isso. Então, geralmente a gente fica nisso, né, porque tem um medo de se machucar, de voltar àquelas lembranças difíceis. A questão do próprio envolvimento na igreja, envolve tempo, envolve você realmente participar, trabalhar, né? Tudo aqui para acontecer aqui, teve músicos, teve pessoas para arrumar aqui, teve pessoas para montar tudo isso aqui para vocês. Então é um processo complicado. Tem também a questão de lidar com pessoas diferentes, com temperamentos totalmente diferentes do seu. Isso é complicado. Também abandonar determinados hábitos. Isso aqui é pecado, ou isso aqui vai te levar para um caminho perigoso, e você não gosta de escutar isso, né? Você não gosta, né, de ter algo que vai contra a sua personalidade, algo que você alimentou a vida toda. Também, como nós falamos ontem, a ideia de entregar tudo a Jesus parece ser algo muito complicado. Como assim entregar tudo a Jesus? Não tem nada que possa ficar comigo. E dentro da perspectiva que nós trabalhamos ontem, não, você não tem nada, tudo é do Senhor. E a ideia de você servir e compartilhar, que é uma das questões mais complexas aí. Então, tudo isso faz com que as pessoas fiquem dentro ali de um anonimato das multidões. É confortável, poderia chamar também de zona de conforto cristã. É muito bom você estar na multidão, porque ninguém vai te chamar, ninguém vai pedir para tu se envolver, tu fica ali, naquela zona cinzenta, e fica sempre protelando um determinado crescimento. Às vezes você talvez não se envolve em nada, ou às vezes você se envolve numa coisinha, mas você tem um potencial, que Deus te deu, que Deus te capacitou, e você sempre fica protelando, por causa dessas coisas todas. Então, nós temos essa tendência, né, de ficar nos escondendo, ficar deixando para lá, para lá, para lá. E aqui fica uma pergunta para todos nós: será que esse seu anonimato, se você tem vivido isso, ou se você não está crescendo da maneira como você deveria crescer, se você está vivendo esse anonimato na obra de Deus, será que isso não é fruto de medo ou de comodismo? Ou os dois? Será que não está acontecendo isso com você, na sua história? Bom, então, para tentar responder isso, eu vou trazer aqui um texto que está em Filipenses, capítulo 1, versículos do 12 ao 18. Filipenses, um livro maravilhoso, um livro que Paulo expressa ali a sua alegria, né? Expressa ali realmente momentos maravilhosos com aquela igreja, mas tem muitos outros ensinos a compartilhar também, e nós vamos observar, através desse texto, de Filipenses capítulo 1, dos versículos 12 ao 18, você fique à vontade, nós teremos os slides aqui, mas você também pode acompanhar na sua Bíblia. Nós vamos trabalhar a seguinte ideia nessa noite, nessa nossa segunda noite aqui de conferência: saindo do anonimato das multidões. Nós vamos entrar em um discipulado aqui com o apóstolo Paulo, entendendo aqui essas questões da vida cristã, e como você vai ser desafiado, como nós podemos ser desafiados a sair da nossa zona de conforto cristã, o nosso anonimato das multidões. Bom,
O que está envolvido aqui nesse texto, né, nessa passagem de Paulo, os irmãos sabem que essa é uma das epístolas da prisão. Reflete exatamente o momento que Paulo está preso em Roma, porque foi condenado injustamente ali, acusado injustamente pelos judeus, e os judeus então queriam matar Paulo, e aí aparece então alguns soldados romanos, vão livrar ele daquela morte, e ele vai ficar pulando de prisão em prisão, até o momento em que ele apela a César, e ele vai para Roma. E quando ele chega lá em Roma, ele fica numa casa na qual ele aluga, e ele fica algum tempo lá em Roma, e ele tem tempo, naquele momento ali, é uma prisão bem mais tranquila, que ele está numa casa alugada, só está ali sendo supervisionado, vigiado ali por alguns soldados romanos, mas a ideia é que quando ele está lá, ele vai acompanhar muitas das suas igrejas, nas suas viagens missionárias que ele fez ali, muitas amizades, e construiu muitas igrejas, então ele vai supervisionar essas igrejas, através de cartas e através de visitas também, que as pessoas fazem até ele. Só, o que está acontecendo aqui em Roma, é algo meio complicado. O governo de Roma, naquele momento, era um governo muito hostil ao Evangelho e aos crentes. Então nós vamos ver aqui, Paulo incentivando aquela igreja a sair do seu medo. Aquela igreja estava temerosa, ela estava sem envolvimento, então Paulo, ele vai ajudar aquela igreja a sair da sua zona de conforto. Nós vamos observar exatamente que Roma, né, a igreja de Roma, ou as igrejas de Roma, que pelo menos naquele momento, nós tínhamos 3 igrejas. Se tinha mais, nós não sabemos, mas pelo menos, com certeza, existiam 3 igrejas na cidade de Roma. E essa igreja, ela estava vivendo esse processo hostil aí, e eles tinham tudo isso na mente deles, tudo isso habitando ali no coração deles, mas o que aquela igreja estava precisando naquele momento era exatamente de um discipulador. A igreja estava precisando de alguém que orientasse. E quando estamos nesse processo de muito medo, ou de trava na nossa espiritualidade, nós precisamos de alguém para tirar essas travas. Então a igreja, ela precisa de muitos discipuladores, e ela precisa também de pessoas dispostas a se entregar ao discipulado também. Vamos observar aqui Paulo como discipulador. Nós vamos observar o relato do apóstolo Paulo nesse momento aqui na carta aos Filipenses, e como ele estava discipulando os crentes de Roma. Lembrando que a carta é aos Filipenses, está levando essas informações aos Filipenses, mas ele está relatando o que ele está vivendo na igreja de Roma, com aquelas igrejas que ele está ali, de certa forma, discipulando, pastoreando, mesmo que seja ali na sua prisão. Então o versículo 12, ele começa dizendo o seguinte: quero ainda, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram. O que foi que aconteceu com Paulo? Pensar, ele foi preso, mas parece uma coisa assim muito solta, você dizer que ele foi preso. Até Paulo ser preso, aconteceu muita coisa com ele. Eu separei aqui uma listinha, só para vocês verem o que ele passou. Logo que ele se converte, lá em Damasco, ele quase é assassinado por conta do Evangelho. Depois ele é aceito, para ser aceito ali na igreja de Jerusalém, ele sofre. Ele tem que convencer ali aquela igreja, aquela cidade, de que ele não é uma pessoa mais perigosa para a igreja. Depois ele foi chicoteado e preso na cidade de Filipos. Vocês lembram lá que ele canta lá com Silas na prisão e tal? Depois ele foi jogado às feras em Éfeso. Depois disso ele foi caluniado pela igreja de Corinto. Imagina a igreja que ele criou, a igreja que ele desenvolveu, aquela própria igreja estava dizendo que ele era um falso apóstolo, ele era caluniado ali por aquela igreja. Depois ele é perseguido pelos judaizantes de várias formas, e vem então a prisão de Paulo lá, por causa dos judeus, essa perseguição injusta ali dos judeus, e depois ele fica preso, cerca de 3 anos, encarcerado ali em Roma. Enfim, uma vida extremamente difícil, complicada, mas ele está dizendo que essas coisas que estão acontecendo com ele, essas coisas, elas têm um propósito. E a segunda parte do versículo diz: tem até
contribuído para o progresso do Evangelho. Olha a visão de Paulo aqui, olha a perspectiva deste homem. O homem que está sofrendo tudo isso, essa perseguição toda, essa luta toda, agora preso, sem sua liberdade física. Esse homem, ele consegue enxergar a bênção onde a maioria dos seres humanos não iriam encontrar. A perspectiva de Paulo é algo maravilhoso, é algo muito especial. E ele fala aqui sobre a palavra progresso, né? E quando você entende essa ideia de progresso, né? Progresso do Evangelho, reflete a uma ideia que era muito clara ali para os romanos. A ideia de progresso é a ideia de que os soldados romanos, eles se juntavam quando o imperador tinha que ir para uma determinada cidade. Aquela cidade não tinha muito acesso, ela não tinha muitas construções, muitos caminhos ali. Via então aquele grupo de soldados, vinham na frente, fazendo esse progresso, que é o quê? Essa construção para que o imperador passasse. Então a ideia aqui é como a mensagem de Cristo fosse o próprio César. E a ideia é que Paulo entende que a mensagem de Cristo é tão importante, é tão preciosa, é muito mais preciosa do que qualquer outra coisa, muito mais poderosa e muito mais importante do que o próprio imperador. Então nós temos aqui essa ideia do progresso acontecendo, e Paulo, no meio daquela prisão, Paulo, diante de tudo aquilo, ele tem uma visão muito especial sobre a glória de Deus. Paulo, ele mostra que o sofrimento tem que ser percebido sob a ótica celestial. Mas eu confesso que durante a nossa jornada cristã tem muitas dificuldades, tem muitos problemas que aparecem, e é natural da nossa existência, né, termos essas dificuldades do nosso processo, né, de Cristo está trabalhando em nós. Mas tem um vídeo na internet aí de um pastor que já morreu, mas enquanto ele esteve vivo, eu achei aquele testemunho, a vida daquele homem fantástica. Eu não sei quem lembra, né, de um pastorzinho peruano chamado pastor Francisco Zapata. E a história desse homem é incrível, porque o homem que desde muito jovem foi perdendo os movimentos do corpo, depois, né, de uma certa idade, já adulto, começou a ficar cego, e esse homem ficava numa cama, tirado de uma cama o dia todo, sem poder fazer nada, e ele vivia aquilo ali, né? Não sei como aguentava, mas vivia aquilo ali, até que então, com um missionário, foi lá na casa dele, começou a pregar o evangelho para ele, e Deus despertou aquele homem, naquela situação tão difícil, tão complexa, aquele homem foi convertido pelo Senhor. Então aquele senhor convertido agora, né, tetraplégico, né, não podia se movimentar, né, sempre necessitando de outras pessoas ali para ajudá-lo, mas ele ficou tão interessado pelo evangelho que todo dia ele pedia para o missionário ir lá falar para ele, e alguns familiares falarem lá da palavra de Deus para ele, ao ponto, né, que ele ficou tão inteirado das escrituras que ele decorava passagens inteiras. E ele fez isso de uma forma tão interessante que ele formou um pequeno grupo ali na sua casa e virou um pastor. Então, naquele momento, Deus não curou ele. A ideia daquele momento é que a própria doença dele seria motivo de glórias para Deus, e aquele senhorzinho, eu lembro que eu vi até umas mensagens depois dele, ele conseguiu ser transportado para algumas igrejas, ia transportado numa maca, e aí colocava uma maca meio inclinada assim, botava um microfone como esse aqui, e ele pregava, cego, né, sem poder se movimentar, mas dava um jeito lá para ele pregar. Eu acho isso fantástico, meus irmãos, isso mexeu muito comigo, para você ver que em diversas situações nós colocamos a dificuldade, os problemas que nós sofremos, como um empecilho para o nosso crescimento, um empecilho para o nosso discipulado. Mas Paulo, ele entende que o sofrimento faz parte do discipulado do crente.
Não é uma coisa diferente, isso vai muito contra a ideia que nós temos hoje de um evangelho triunfalista, de um evangelho que você não vai ter mais dificuldades na sua vida, muito pelo contrário. Nós temos, e faz parte do crescimento do cristão isso tudo. É só olhar para os próprios apóstolos, né, para os grandes homens de Deus, passaram por essas dificuldades, mas a questão é a ótica, a questão é a lente, os óculos que você coloca. Se você coloca óculos que estão conectados às Escrituras, você vai entender que o sofrimento deve ser percebido segundo a ótica de Deus. E quando você faz isso, grandes coisas Deus faz por meio de você. Grandes coisas Deus faz através da sua vida, nesse processo de você discipular outros, porque se você passa pelo sofrimento, se você está envolvido com isso, você pode ajudar lá na frente outra pessoa. E Paulo, sofrendo tudo isso, sofrendo todas essas questões que nós mencionamos aqui, realmente um homem acostumado com o sofrimento, ele conseguia, mesmo estando preso, ser alguém que abençoava os outros por meio da sua presença. Então nós vamos depois avaliar um pouco mais de como ele fazia isso, mas essa é a ótica de Paulo. Ele, enquanto eu acho que os irmãos lá de Filipos, meu Deus, o apóstolo Paulo está preso, coitado e tal, o apóstolo Paulo escreve uma carta ao contrário, uma carta animando os irmãos, uma carta mostrando exatamente que ele estava ali com o pensamento dele em outras coisas, pensamento na glória de Deus, no progresso do evangelho. Então isso faz parte do nosso discipulado. Então ele está discipulando aqui não somente a igreja de Roma, como nós sabemos, mas também os próprios filipenses que estavam escutando essa mensagem aqui. Bom, e aí vem o versículo 13, e ele nos diz o seguinte: de maneira que toda a guarda pretoriana e todos os demais sabem que eu estou preso por causa de Cristo. E aqui ele traz uma nova informação conectada à antiga, que ele diz: olha, sim, são muitas coisas complicadas, difíceis, né, tem sofrimento envolvido em tudo isso, porém, existe algo precioso, o evangelho está sendo proclamado, mas o que nós temos aqui é que esse evangelho não está sendo proclamado apenas a um grupo restrito aqui, ele está falando aqui para a guarda pretoriana. Essa guarda pretoriana, meus irmãos, é uma guarda muito especial, porque é a guarda que está envolvida diretamente com o próprio César, com o próprio imperador. Então, essa guarda que está, ela é muito importante, inclusive, tem um dos comparsas de Nero, que esse homem, ele estava ali diretamente com Nero e tudo, ele era um dos chefes dessa guarda pretoriana. Então nós vemos que este grupo, né, de pessoas extremamente relevantes do mundo ali do primeiro século, envolvidas ali com o Império Romano, estes homens estavam escutando a palavra de Deus. E cada guarda, né, que era trocado ali, né, que tinha esse processo de mudança, de alteração ali, né, da vigia dos guardas, todos eles, de uma forma ou de outra, estavam escutando a palavra de Deus, estavam sendo abençoados ali pela presença de Paulo. E se você entender que aqueles que são da casa de César, que é mencionado ali exatamente no final de Filipenses, pode ser que algum desses guardas tenham se convertido, tenham sido levados ao Senhor por causa do ministério do apóstolo Paulo. Então aqui é algo muito especial. Então essa guarda pretoriana, ela também, podemos dizer que ela está envolvida em outra coisa, porque essa guarda pretoriana, ela tem uma conexão direta com o pretório, e o pretório era um lugar que os presos eram julgados. Então se Paulo diz que toda a guarda pretoriana, ela está sendo, o evangelho está sendo dito para essas pessoas, podemos dizer que Paulo, quando chegou diante de César, diante daquelas pessoas, ele não mascarou a palavra de Deus, ele falou a palavra de Deus conforme tem que ser dita. E o que vemos aqui é exatamente que ele não tentou enfeitar ali a sua situação, ele explicou o porquê estava sendo preso. Então muitas pessoas estavam com medo de Nero, com medo de Roma, mas Paulo não tentou negociar essa verdade, ele testemunhou o que Cristo havia feito na vida dele, diante de todo o pretório. Ele não se intimidou
com a força daqueles homens poderosos. Pelo contrário, ele jamais negociou a verdade, independente da audiência. Certamente, se ele tivesse negado, ou se ele tivesse dado um jeitinho nas suas palavras, se ele tivesse eufemizado ali para ficar algo mais tranquilo, ele poderia ser liberado lá de maneira muito mais rápida. Mas o que nós entendemos é que ele pregou, falou da sua fé, não teve medo, e é por causa disso que ele estava em Roma. Porque diante de Festo, diante de Agripa, ele realmente começou e pregou e não se desvencilhou de falar da mensagem do Senhor Jesus Cristo. Então Paulo, nós observamos aqui que ele está disposto a entregar-se totalmente à causa do Senhor Jesus Cristo. Ele está a todo momento disposto a levar a mensagem do Senhor. E essa é uma mensagem de discipulado. O discipulado, ele quer que outros crentes tenham essa mesma visão. A visão de você se entregar de maneira completa ao Senhor, de você se doar, de você não negociar a verdade, realmente de você proclamar com sinceridade e com muita força a palavra de Deus. Mas o que eu quero mais chamar a sua atenção é exatamente aqui o versículo 14, onde diz o seguinte: e os irmãos, em sua maioria, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar a palavra com mais coragem. Alguns trazem a tradução de maneira com mais ousadia. A ideia aqui, meus irmãos, é que aqueles irmãos da cidade de Roma estavam com muito medo. E quando nós pensamos em medo, nós temos que lembrar disso aqui. Quem era que governava? Era o imperador Nero. Nero matou a própria mãe, matou os seus irmãos, matou a esposa, matou vários adversários políticos, mas não somente isso, ele transformou os prostíbulos ali da cidade de Roma em um serviço público. Então, é realmente um pensamento imoral. Ele acusou, depois de um tempo, não nessa época aqui, mas depois de um tempo, ele vai acusar os próprios cristãos de queimar Roma. Ele era um psicopata, ele era um adúltero, sanguinário, criminoso, um megalomaníaco que não tinha limites. E lá em Roma, ele vai fazer então um colosso dele mesmo. Este colosso, que é exatamente por isso que o nome é Coliseu, porque ficava em frente a esse colosso, que hoje não existe mais. Mas a ideia é que a adoração ao seu nome, ao nome do próprio Nero, era o padrão naquele momento ali. Ele desejava adoração a ele mesmo. Então imagina, você ser cristão numa cidade como essa. Por isso que a gente entende que aquelas pessoas que estavam ali, elas estavam realmente com medo. Elas realmente estavam ali, abaladas, realmente estavam buscando, de alguma forma, se livrar de ter que falar de Cristo para outra pessoa, de evangelizar, de proclamar no meio de Roma, porque, imagina uma situação dessa, você podia morrer. O próprio apóstolo estava preso, imagina eles que não eram nada. Então eles estavam ali, se escondendo, temerosos, não se envolvendo com a obra do Senhor, justamente porque a vida deles estava em risco. Mas o que Paulo vai nos falar é que aquela sua prisão, ela tinha propósito, e que Deus colocou Paulo ali na cidade de Roma preso, e sem poder se movimentar, que Paulo era um homem que gostava de viajar, um homem que estava a todo momento aí, pensando em viagens missionárias, para todo o Mediterrâneo, agora Paulo, ele estava concentrado naquele lugar, ele estava ali na cidade de Roma, e a prisão de Paulo, meus queridos, foi um instrumento de Deus, para que a palavra fosse propagada no lugar mais difícil e idólatra daquele tempo. Então Paulo foi colocado ali, de maneira muito especial, para ajudar os crentes de Roma, que estavam acovardados, que estavam ali, estavam
no meio da cidade de Roma, mas eram crentes, mas estavam ali meio que no anonimato, porque eles podiam morrer, claro. Só que nesse momento, você ser cristão é exatamente sinônimo de você poder morrer. Por isso que logo após esse tempo, logo após essa primeira prisão de Paulo, nós vamos ter o início do martírio da igreja. Nós já temos alguns mártires nesse tempo, mas a partir daqui vai começar uma era de mártires, porque naquele tempo, naquele momento, quando você dizia, eu quero ser crente, eu quero servir o Senhor, isso era um sinônimo que você vai ser perseguido. Então Paulo foi colocado ali no meio de Roma, no meio do canto mais complicado daquele tempo, mais idólatra que existia, exatamente para que a mensagem de Cristo fosse proclamada, que aquelas pessoas realmente fossem estimuladas por causa da prisão do próprio apóstolo Paulo. Então imagina, Paulo está preso na sua casinha alugada ali, e ao invés de ele ficar se martirizando, ele ficar realmente choramingando pelos cantos, não, as pessoas chegavam até Paulo, talvez uma tentativa, de apoiar o apóstolo Paulo, mas eles saíam de lá abençoados, com o testemunho de Paulo, com a alegria de Paulo, com a vitalidade espiritual de Paulo. E aqui, se você já tem um tempo de cristandade, você se converteu há algum tempo, você está sentado aqui nos bancos desta igreja, ou de outras igrejas faz algum tempo, você naturalmente já deveria ser um mestre, já deveria ser uma pessoa que talvez você não precisa ter o conhecimento de mestrado, de doutorado em teologia, não, mas você já tem uma caminhada com Jesus, e você pode ser o Paulo da vida de alguém, talvez alguém ali iniciante, ou alguém que está passando por uma situação muito difícil, você pode ser o discipulador, ou a discipuladora da vida daquela pessoa. Você não precisa ter um cargo ali, discipulador, discipuladora. Eu não sei se aqui tem um ministério disso específico, talvez tenha, a maioria das igrejas tem, mas não precisa ser assim. Você tem que realmente entender no seu coração que você precisa ajudar outros nessa caminhada. E quando você faz isso, quando você abençoa outros a crescer na obra de Deus, você é o mais abençoado, porque você vai poder falar como o apóstolo Paulo. E Paulo aqui está se regozijando com essa informação, ele está dizendo, olha, isso aqui está sendo uma bênção, essa prisão está sendo uma bênção, por quê? Porque os irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar a palavra com mais coragem, para dizer, ó, é o seguinte, aquele irmãozinho chegou aqui, aquela irmãzinha chegou aqui, ele estava triste, ele estava abalado, a vida dele estava toda complicada, ele estava com medo de morrer, ele estava com medo de série de coisas, mas agora, ele está estimulado no Senhor, não teme mais nada, ele está pregando, e naquele tempo, principalmente, precisava de pessoas assim, destemidas na obra do Senhor. Claro que hoje é uma nova situação, não temos um Nero, uma coisa desse tipo aqui, mas nós temos um mundo que às vezes é mais hostil ao Evangelho do que o próprio Nero, porque o Nero você consegue ver a culpa, digamos assim, da perseguição, você sabe que é por conta dessa pessoa, mas nos nossos dias são mais sutis, aquelas coisas que querem nos afastar do Evangelho, que querem diminuir o Evangelho no nosso coração, são as coisas do dia a dia, são coisas que querem enterrar a nossa fé, e por isso que o discipulado, nesse tempo de hoje, é essencial, mas esse discipulado, não do livrinho somente, mas desse de se envolver e engajar pessoas na obra de Deus. Lá na nossa igreja, nós temos algumas pessoas que têm entrado, e tem um jovem senhor que entrou na nossa igreja, e que ele tem dado um testemunho incrível. Ele foi ex-traficante de armas, um negócio bem complicado, traficava armas, sobrevivia disso, e aí ele foi chamado pelo Senhor, e aconteceu uma série de questões na vida dele, e hoje ele tem ajudado no nosso processo de discipulado de algumas pessoas, no processo também de evangelismo. Mas é interessante, porque o ministério dele na nossa igreja é difícil mesmo, de ir no meio da comunidade, ajudar a comunidade,
Mas por ele ter passado por tudo isso, por todas essas dificuldades, por ter vivido num ambiente de drogas, de tráfico, ele sabe da importância de chamar outras pessoas e de evangelizar. E por conta de ele ter assumido isso no coração dele, ele tem sido uma bênção e tem crescido rapidamente na nossa igreja, por conta disso. E claro que é a graça de Deus que vai mantê-lo lá, mas isso aconteceu porque ele enxerga claramente que Deus já abençoou a vida dele, que ele sabia que o preço era muito alto e ele pagou o preço. E por isso que essa mensagem complementa a de ontem, porque a de ontem nós falamos que você tem que entregar tudo a Jesus, você sabe que Jesus já fez tudo por você, você precisa então se entregar totalmente a Ele. E o segundo passo disso é você estimular outro nesse processo. Por isso que Jesus começa com 12, mas Jesus não está pensando só em 12, lá em Mateus 28, a gente sabe que o processo é para o mundo inteiro, mas é um chamando o outro, é uma vida abençoando outra vida. Essa é a questão do Evangelho, essa é a dinâmica maravilhosa do Evangelho, e isso tem que ser muito claro nos nossos corações. Por isso, queridos, Paulo ele entendia que o discipulado resultaria em bênçãos para o reino. Aqueles irmãos que iam lá visitar Paulo, querendo ajudar Paulo em alguma coisa, eram abençoados, eram estimulados, eram discipulados, e saíam dali, glorificando o nome do Senhor, sem ter medo diante de um tempo tão difícil, tão complexo. Isso é o discipulado na prática. Então Paulo nos ensina nesse processo de discipulado também. E nós chegamos então no versículo 15, e o versículo 15 diz o seguinte, acho que eu não perdi aqui, não sei se foi, pronto, deu certo, então pronto, versículo 15 diz o seguinte: é verdade que alguns proclamam por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. E eu que destaco exatamente essa ideia que alguns proclamam Cristo, mas esse processo de proclamar Cristo não é um processo que só traz alegrias a todo momento, só traz momentos tranquilos, momentos que não tem dificuldade. Não, ao contrário, existe muita dificuldade. Não é porque você já passou por muita dificuldade que você vai parar de passar por dificuldade. Vai acontecer ainda outras vezes, e o apóstolo Paulo passou já por tantas dificuldades e que está sofrendo outras dificuldades. Ele está dizendo que muitos ali estão proclamando Cristo, porém, existe um grupo ali que faz por rivalidade e inveja. Já a gente trata desse grupo. Mas outros o fazem de boa vontade. Engraçado que Paulo, ele consegue encontrar beleza, ele consegue buscar alegria, até onde a maioria de nós, certamente, teria muita dificuldade. Mas ele consegue. E ele então enxerga aqui, que sim, há esse problema aqui de invejosos, aqueles rivais dele, mas existiam sim, certamente pessoas que estavam ali sentindo o desejo sincero de buscar e proclamar o nome do Senhor. Vem então o versículo 16, e esse versículo ele já diz assim: estes, esses sinceros, o fazem por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Então eles estão pregando, eles estão ali sendo estimulados, é exatamente esse grupo que está sendo discipulado, entendeu o discipulado, está aqui realmente de maneira muito clara, sendo abençoado pelo Senhor, e por isso que está continuando, a proclamação do Evangelho. Mas o versículo 17, traz mais informações desse outro grupo, desse que é rival de Paulo. Aqueles, porém, pregam Cristo por interesse pessoal, não de forma sincera, pensando que assim podem aumentar meu sofrimento na prisão. Então, infelizmente, Paulo cria inimizades, não porque ele seja uma pessoa difícil ou complicada, é porque realmente existem inimigos do Evangelho, pessoas que, por causa dos seus próprios pecados, acabam indo contra aquilo que é certo. Só que é interessante que nesse tempo aqui você tem pessoas que estão pregando Cristo, elas estão fazendo certo, elas estão pregando, elas estão teologicamente corretas, mas estão fazendo isso por causa de interesses pessoais, porque querem ser grandes pregadores, querem ter seu nome reconhecido no meio da igreja, e às vezes pode ter isso. Eu já vi pessoas que pregam divinamente bem,
pessoas que têm um ministério assim, fantástico, nesse sentido da pregação, tem uma retórica, né, algo realmente que chama muita atenção. Só que parece que a maneira como elas colocam, ou então quando você está conversando em outro momento, não ali no meio da igreja, mas em outras situações, parece que aquela pessoa está pregando ali para ter o seu nome reconhecido. Está ali porque existe uma audiência cativa na igreja, e certamente aqueles que pregam, aqueles que estão à frente, justamente do ministério da palavra, acabam sendo abençoados, você chama a atenção da igreja. Então, eu imagino que é exatamente desse grupo, de pessoas dessa forma, que estavam fazendo aquilo, e não estavam fazendo ali porque estavam interessadas realmente em fazer isso da forma como tem que ser feita, de maneira humilde, buscando realmente abençoar outros, mas, de qualquer forma, estavam teologicamente corretos, estavam pregando de maneira correta, e Paulo, ao invés de ficar choramingando por causa desses seus rivais, ao contrário, ele sabe que essas pessoas querem fazer ali para diminuir o ministério do próprio apóstolo Paulo, dizer, nós não precisamos de Paulo, nós não precisamos desses apóstolos, nós temos aqui, nós mesmos conseguimos resolver e pregar, enfim, tinham pessoas que tinham essa ideia. Mas o mais belo aqui é o versículo 18, que ele diz assim: mas que importa, uma vez que, de uma forma ou de outra, Cristo está sendo pregado, seja com fingimento, ou seja com sinceridade, nem para por aqui, só para entender, mas Paulo tipo assim, é meu foco ficar pensando nesses problemas, que existem pessoas que não gostam de mim, que existem pessoas que querem fazer por objetivos escusos a pregação da palavra, enfim, Paulo não está muito interessado nisso, porque Paulo tem um foco muito claro. Paulo, ele quer o Senhor Jesus Cristo sendo pregado de todas as formas, e se, infelizmente, está acontecendo isso, pessoas com intenção errada, mas se elas estão fazendo isso de maneira teologicamente correta, então, o que nós compreendemos é que isso não deve tirar o nosso juízo, não deve tirar a nossa atenção, não deve tirar a nossa alegria. Por exemplo, o que importa? Se Cristo está sendo glorificado, até mesmo por causa de pessoas desse jeito aí, mas se Cristo realmente está sendo exaltado por meio da pregação da palavra, pregação fiel da palavra, então, não vamos focar nisso, vamos nos alegrar. Por quê? Porque ele tem algo muito especial no coração, ele está cheio de alegria santa. Ele diz aqui que ele se alegra com o fato de Cristo estar sendo exaltado. E ele diz que isso não é somente agora, nesse tempo que ele está ali preso, mas em qualquer momento da vida dele, após ele reconhecer Cristo como Salvador, isso é o que sempre deve trazer alegria ao seu coração. Então, meus irmãos, o que deve trazer alegria para nós? É ver Cristo sendo exaltado. Talvez até por pessoas que nós nem gostamos tanto, mas sei lá, Deus está usando essas pessoas, e estão sendo ali, pelo menos teologicamente corretas. Não se preocupe com isso. A ideia principal é que Paulo, ele se alegra em saber que o Senhor Jesus está sendo proclamado. Essa também deve ser a nossa alegria. Essa é a alegria que nasce no coração de Deus. Não é a alegria da situação, porque Paulo, pelo menos da sua situação particular, como preso, sendo açoitado diversas vezes, estando naquele ministério extremamente complicado, haveriam muitos motivos para Paulo não ser uma pessoa feliz nem alegre, mas ele é, porque o seu foco, porque as suas lentes espirituais estão direcionadas para Cristo. Então isso realmente nos chama a atenção e nos faz perceber que Paulo está fazendo aqui nesse momento, não somente com a igreja de Roma, mas também com a igreja dos Filipenses, é nos chamando aquelas igrejas, mas também nos chamando a sair do anonimato das multidões, é não ficar ali nos cantinhos, sem se envolver com a obra, sem proclamar Cristo, não,
Paulo está dizendo, o seu objetivo de estar nesse mundo é esse. A sua alegria neste mundo deve ser a alegria exatamente de Cristo estar sendo exaltado, glorificado em todo momento. Se Cristo não está realmente recebendo a devida adoração, você sim, isso é um motivo de se entristecer, e por isso que você tem que agir, você tem que sair da cadeira, você tem que ser estimulado a fazer grandes coisas ao Senhor. E se você reconhece que não está conseguindo fazer, fale com alguém que possa ser um Paulo na sua vida, que possa lhe estimular, que possa lhe levar a ser um homem ou uma mulher, uma moça, um rapaz que seja focado nas coisas do Senhor. É difícil, eu sei, uma geração que tem vendido que outras coisas são mais importantes, mas não, nós que somos do Senhor, nós que estamos aqui na igreja, ou pelo menos, não sei como você está, talvez você esteja bem na fé, mas eu creio que existam alguns aqui que precisam crescer nessa área, que precisam realmente perceber que devem sair do anonimato, com os talentos que Deus te deu, com a situação de vida que Deus está te fornecendo. Você de alguma forma tem que usar a sua vida, como ele está hoje, não sei como ele está, mas você tem que ser transformado para sair desse anonimato. E baseado nessa mensagem, nós somos desafiados a colocarmos algumas coisas nas nossas vidas. A primeira delas, não se acostume a viver na zona de conforto do anonimato das multidões, porque isso aqui é muito sutil, mas com o tempo, se você vai se acostumando com isso, até você sair vai ser difícil, é igual a areia movediça, aos pouquinhos, você vai entrando, mas no momento que você vai realmente querer e perceber que, olha, quanto tempo eu já estou gastando aqui da igreja, quanto tempo eu estou gastando aqui da minha vida, e ainda não fiz mais por Cristo, então, não se acostume a viver dessa forma. Se você percebe que está tendo dificuldades, fale com o pastor, vocês têm pastores maravilhosos, que vão te abençoar, vão te direcionar para um bom caminho, um caminho que vai te estimular a viver para o Senhor. Também, um segundo desafio que fica para nós aqui, valorize o processo de discipulado na sua vida. Entendo, se você já passou por isso, você está justamente nessa caminhada, nesse processo de discipulado, e você já foi abençoado nesse sentido, ou você percebe que está crescendo agora, engaje outras pessoas, para que elas também, venham a ser abençoadas, e venham a crescer juntos, sair dos seus medos, sair das suas limitações, e proclamarem a Cristo. E em terceiro, faça de tudo o que for preciso para apoiar outros a progredir no Evangelho. Talvez você não queira ocupar um determinado ministério na igreja, não queira ter seu nome envolvido, sei lá, num cargo, de coordenação de alguma coisa, mas você pode abençoar pessoas diretamente, conversando com outra pessoa. Essa é a beleza da igreja, esse relacionamento, mas um relacionamento para edificação. Claro que o momento de oba-oba, esses momentos que a gente tem junto, essas comunhões gostosas, ótimo, tudo bem, mas deve ser padrão da igreja, você ajudar outros a crescer na fé, não é uma coisa do agente de discipulado, do coordenador de discipulado, ele talvez seja a pessoa só que organiza isso, mas é o trabalho de todo crente. Se você já tem algum tempo de caminhada, você já pode abençoar outra pessoa, que esteja precisando exatamente de alguém como você, para transformar a vida dela. Então, queridos, quero que fique muito marcado aqui para todos nós, que o discipulado, ele ajuda a vencer o medo de se engajar na obra de Deus. Você precisa, mas se você entende o que de fato é o discipulado, se você entende as palavras do apóstolo Paulo aqui em Filipenses, você certamente será abençoado, você vai conseguir vencer os problemas e dificuldades que você está sofrendo hoje, e você vai se envolver mais na obra do Senhor.
Vamos orar. Senhor Santo Deus, nosso Pai querido, obrigado por mais uma oportunidade que temos aqui de unidos, esse grupo de jovens desta igreja que tem sido uma bênção em nossa cidade. Senhor, que possamos estar realmente entendendo o valor do discipulado, o valor de poder apoiar outras pessoas, de uns apoiar outros. Ó Pai, Tu sabes o momento, a situação de cada um, mas que no meio dessa situação, que cada um dos meus irmãos que estão aqui, ó Pai, que cada um possa ser usado da forma como Tu desejas, Senhor, que possamos ser transformados, que possamos ser realmente engajados na proclamação da Tua palavra, que isso seja a nossa alegria, que isso seja a nossa felicidade, e que, independente do temperamento, apesar das situações que cada um aqui já viveu, que a Tua mensagem reja, direcione a alegria desta igreja. Ó Pai, é isso que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.